Olá, pessoal! Eu sou a professora Mônica e essa é a nossa aula do dia 18 de setembro. A paisagem das nossas aulas essa semana homenageia o oceano e também a vida marítima. A leitura de hoje é O Gato do Mato e o Cachorro do Morro, uma história da Ana Maria Machado. E quem vai contar essa história pra gente, você já sabe, é a Fafá. História da culinária. A professora vai fazer uma leitura para vocês. No início da humanidade, antes da descoberta do fogo, os alimentos eram basicamente vegetais, colhidos nas florestas e animais caçados, e esses alimentos eram consumidos crus. Com a descoberta do fogo pelo homem, a culinária mudou, e os alimentos agora cozidos contribuíram para o desenvolvimento orgânico do homem, bem como a descoberta da agricultura, que é a plantação, e da pecuária, que é a criação de animais para a alimentação. As técnicas e utensílios culinários variam de acordo com a cultura e se adaptam à disponibilidade de ingredientes e costumes de cada povo. O primeiro utensílio culinário foi a própria mão, ainda quando se consumiam alimentos crus. Com o advento do fogo, o homem sentiu a necessidade de criar utensílios para mexer a comida, já que as altas temperaturas não permitiam o manuseio. Foi então que ocorreu a descoberta da cerâmica e a produção das primeiras panelas e recipientes para o armazenamento da água. Com a descoberta da metalurgia e de outros materiais como vidros, utensílios domésticos, foram se adaptando e atingiram a variedade disponível em mercado hoje. Bom, agora nós vamos ver um vídeo da série De Onde Vem. E o vídeo de hoje fala sobre o pão. De onde vem o pão? Vamos descobrir? Agora eu vou contar para vocês a história do pão. Acredita-se que o pão surgiu há 12.000 anos na Mesopotâmia, junto com o cultivo do trigo. Os pães eram feitos de farinha misturada com o fruto do carvalho. Os primeiros pães eram achatados, duros, secos e muito amargos. Para ser ingerido, o pão era lavado várias vezes em água fervente, depois era assado sobre pedras ou embaixo de cinzas. O primeiro pão assado em forno de barro foi há 7.000 anos antes de Cristo, no Egito, onde mais tarde descobriram o fermento. O pão chegou na Europa em 250 a.C., sendo preparado em padarias e depois também nas casas. Somente a partir do século XII, a França começou a melhorar a produção desse alimento e então o país se destacou como centro mundial da fabricação de pães. Gente, o pão que a gente come hoje nasceu há mais ou menos 12.000 anos, mas durante esse tempo ele se transformou bastante. Agora eu trouxe para vocês aqui uma receitinha de pãozinho caseiro. Mamães e papais, é uma receitinha simples que as crianças podem ajudar. Mas como é usado liquidificador e forno, as crianças não devem fazer sozinhas, apenas com a supervisão de um adulto. Ler, refletir e aprender. Os meios de transporte do bairro. As pessoas podem se deslocar de um lugar para o outro usando diferentes meios de transporte, que podem ser aéreos, avião, dirigível, balão, helicóptero, etc. Aquáticos, que é a balsa, o barco, a canoa, o navio, etc. Ou terrestres, que é a bicicleta, o caminhão, carro, metrô, ônibus, trem, etc. Então, aéreos, só para a gente relembrar, são os que se deslocam pelo ar. Aquáticos, os que se deslocam pela água. E terrestres, os que se deslocam pela terra. Veja a ilustração a seguir.
Ela mostra Pedro observando o bairro onde ele mora pela janela do quarto. Que meios de transporte estão representados no bairro de Pedro? Assinale com um X. Então, vocês vão lá na página 124 do livro Vem Voar e vão observar a imagem. Aqui tem alguns meios de transporte. Então, vocês vão ver quais tem e vão marcar um X aqui. Tem bicicleta? Olha lá. Se tiver, marca um X. Tem carro? Olha lá. Se tiver, marca um X. Motocicleta, ônibus, skate, trem, o que tiver na foto, vocês marcam aqui. Essas perguntinhas são válidas para essa imagem aqui. Perguntinha 2, é para a gente pensar, não precisa escrever. Que meios de transporte você vê no bairro onde você mora? Essa perguntinha 2 não é mais sobre a foto do Pedro. Essa é para a gente refletir no lugar onde a gente mora. Como vimos, no bairro onde Pedro mora, existem diferentes meios de transporte. Alguns são coletivos e outros são individuais. O ônibus é um meio de transporte coletivo, pois pode deslocar um grande número de pessoas, assim como o trem e o metrô. Os transportes coletivos são parcialmente financiados pelas prefeituras dos municípios e por outros órgãos governamentais. Esses órgãos também são responsáveis pela manutenção das ruas e das avenidas, das ciclovias e da sinalização de trânsito. Carros, motos e bicicletas são geralmente meios de transportes individuais e particulares. Observe as ilustrações abaixo e responda as questões. Aqui, pessoal, tem uma legenda escrita assim: o ônibus pode locomover até 60 pessoas de uma vez. Outros transportes coletivos, como o metrô e o trem, levam ainda mais passageiros. Então, o ônibus ele ocupa esse espacinho aqui e leva esse tantão de gente. A bicicleta ocupa pouco espaço na cidade e proporciona um ótimo exercício físico. Então, aqui nós temos a mesma quantidade de pessoas, que são 60, mas com a bicicleta, cada um com a sua bicicleta. Ocupa um espacinho um pouquinho maior, mas as pessoas fazem atividade física, tá tudo bem. E aqui na última figura, a legenda diz o seguinte: o carro ocupa mais espaço do que a bicicleta e muitos motoristas dirigem seus veículos sem acompanhantes. Então, para levar as mesmas 60 pessoas, o ônibus ocupa esse espaço, a bicicleta ocupa esse espaço e o carro particular ocupa todo esse espação aqui. Agora, pensando nisso, vamos responder a essas 3 perguntinhas. Perguntinha A: que meio de transporte podem levar muitas pessoas de uma só vez? Aqui vocês podem marcar mais de uma resposta: ônibus, carro, metrô e trem. Então, qual desses que leva muitas pessoas de uma só vez? São duas respostinhas certas, tá? Pensem aí e coloquem o X no lugarzinho certo. Perguntinha B: qual meio de transporte não polui o ar? O ônibus, o carro ou a bicicleta? Pensem qual deles que não usa combustível. C: imagine que você foi eleito pelas pessoas do bairro onde mora para resolver o problema de congestionamento das ruas e avenidas. Gente, congestionamento é quando está muito cheio. Para quais meios de transporte você daria preferência? Então pensa assim: as ruas estão muito cheias. Como é que você faz para deixar as ruas mais vazias? Você dá preferência para o ônibus, para o carro, para a bicicleta ou para o trem e metrô? Aqui nessa questão também tem mais de uma resposta certa. E para ajudar vocês a pensarem, dá uma olhadinha aqui na imagem e vê quais opções que deixam a rua
mais vazia. Para a gente pensar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós vamos ver esse vídeo aqui que fala sobre a evolução dos transportes na cidade de São Paulo. Quem já foi para São Paulo sabe que é uma cidade cheia de carros, que tem problemas sérios de poluição e de barulho. Vamos entender um pouquinho mais por que a cidade é assim? Vejam comigo esse vídeo. Quem quiser ver antes da aula, é só pegar o link no PowerPoint. O link está aqui, embaixo da imagem. Por hoje é só, um beijo da Pro e um ótimo final de semana para vocês.